Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques do Superior Tribunal de Justiça. Nesta edição você vai ver: repetitivo define que leitura pode gerar remissão de pena desde que validada por comissão imparcial. Período de aposentadoria concedido em liminar revogada não pode ser contado como tempo de contribuição. E mais, você confere uma reportagem especial sobre a nova força-tarefa de juízes de primeiro grau para auxiliar na redução do acervo de processos do STJ. O STJ Notícias está no ar. E a gente abre esta edição com uma decisão que vale para toda a justiça brasileira. Em repetitivo, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que o preso pode obter a remissão, ou seja, reduzir o tempo de cumprimento da pena por meio da leitura. Confira na reportagem de Samanta Peçanha. Quem cumpre pena em regime fechado ou semiaberto pode reduzir parte do tempo da prisão se trabalhar ou estudar. Essa previsão legal está no artigo 126 da Lei de Execução Penal. Agora, o Superior Tribunal de Justiça afirmou o entendimento em recurso repetitivo de que a leitura deve ser incluída no conceito de estudo, pois contribui para a ressocialização do apenado. O artigo 126 da LEP prevê especificamente que quando o preso trabalha ou estuda, ele diminui, ele vai abatendo ali um tempo de pena. Mas a jurisprudência ao longo dos últimos anos já vem entendido que esse rol, trabalho e estudo, pode ser ampliado. Então, nos últimos anos, nossos tribunais já vêm entendendo, por exemplo, que o preso pode conseguir redução da pena, remissão da pena pela leitura, por exemplo, ou por trabalhos manuais, artesanais. O relator na terceira sessão, ministro Og Fernandes, afirmou que, embora a lei não especifique as modalidades de estudo válidas para remissão de pena, a interpretação da norma deve contemplar a leitura como atividade capaz de gerar esse benefício, já que ler é o principal método para estudar e aprender. De acordo com o relator, as ações que ajudam a melhorar o sistema prisional devem receber atenção especial e incentivo do poder público. O ministro também destacou que uma resolução do Conselho Nacional de Justiça prevê o controle qualitativo da leitura, que deve ser feito por uma comissão de validação, instituída pelo Juízo da Execução Penal, para garantir a imparcialidade da avaliação. Por isso, Og Fernandes pontuou que não é válido o atestado fornecido por profissional contratado pelo próprio preso. Você confere agora mais um dos destaques aqui do STJ. Por maioria de votos, o colegiado acolheu o recurso do município de Maricá e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para suspender licenças concedidas para as obras do complexo turístico e residencial Marai, localizado na cidade fluminense. Em maio de 2023, o ministro Herman Benjamin, à época integrante da segunda turma, concedeu tutela de urgência requerida pelo MPRJ no âmbito de agravo em recurso especial interposto contra o Instituto Estadual do Ambiente, o Estado do Rio de Janeiro e o município de Maricá. Agora, no novo julgamento realizado pela segunda turma, prevaleceu o voto do ministro Afrânio Vilela, que entendeu que o caso deve ser analisado em primeira instância e não em um recurso especial, que discute apenas a suposta existência de litispendência entre a ação civil pública que originou o processo e outra ajuizada anteriormente. Por fim, o colegiado listou as semelhanças e as diferenças entre o caso em análise e outros processos julgados pelo STJ que envolviam o entorno da área de proteção ambiental de Maricá e autorizou a retomada das obras. Ainda no direito público, temos o julgamento em que a primeira turma estabeleceu que o período de aposentadoria concedido em liminar revogada não pode ser contado como tempo de contribuição. Os ministros da primeira turma entenderam que o período em que uma pessoa segurada recebe aposentadoria por força de tutela provisória não pode ser somado ao tempo de contribuição
para obter a aposentadoria definitiva se a liminar for revogada posteriormente. Com esse entendimento, foi negado provimento ao recurso especial de um contribuinte que pretendia que fossem computados como tempo de serviço os 3 anos em que ele recebeu o benefício concedido por decisão liminar em uma ação judicial. O pedido foi julgado improcedente em razão do autor não ter completado o tempo de serviço requerido para a concessão da aposentadoria e, com isso, a tutela provisória foi revogada. Na análise do recurso no STJ, o relator, ministro Gurgel de Faria, explicou que, em regra, a tutela de urgência antecipada é provisória e reversível, conforme consta no Código de Processo Civil. Por fim, Gurgel de Faria ainda observou que a legislação estabelece como tempo de contribuição o período no qual tenha havido contribuição obrigatória ou facultativa para o regime geral da Previdência Social. No caso julgado na Corte, o autor não tem direito à contagem do tempo porque não estava em serviço, além de não ter feito as contribuições como segurado facultativo. Agora vamos para o direito privado. Terceira turma decide que valor da causa não pode ser alterado em juízo de retratação. Por decisão unânime, o colegiado definiu que, uma vez fixado o valor da causa na sentença, sem impugnação das partes, não é possível a alteração no juízo de retratação, que é quando os tribunais de segunda instância rejulgam recursos que estavam suspensos para ajustar a decisão a uma tese fixada pelo STJ em análise de um recurso repetitivo. Segundo o advogado Osmar Paixão, ainda que o processo já tenha sido julgado, a decisão é revista. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determina a suspensão de todos os processos sobre aquela tese no Brasil inteiro e, após tomada a decisão, aqueles processos suspensos devem ter a tese aplicada para rever eventualmente as decisões ou para confirmar as decisões. No caso, comunica-se a decisão e há a possibilidade imposta pela lei na verdade, não é nem possibilidade, não é? Seria essa obrigação de os órgãos inferiores eles se retratarem quando a decisão estiver em desacordo com o tema fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando a jurisprudência agora vinculante do Tribunal Superior. O entendimento foi aplicado para reformar a acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que, ao exercer o juízo de retratação, reduziu em mais de 96% o valor da causa, o que repercutiu diretamente nos honorários de sucumbência. Os honorários sucumbenciais são os honorários que fazem parte da remuneração do advogado, que são pagos pelo vencido ao advogado do vencedor. Esse processo teve origem em uma ação de uso capião com o valor da causa fixado em mais de 8 milhões de reais. Os honorários advocatícios de sucumbência atribuídos a quem perdeu o processo foram definidos por equidade em 15 mil reais. Ambas as partes apelaram. Os autores pediram a aplicação dos percentuais legais previstos no Código de Processo Civil, enquanto a parte contrária questionou o reconhecimento da uso capião. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a sentença e o recurso para o STJ sobre a questão dos honorários ficou sobrestado devido à afetação da controvérsia ao rito dos repetitivos. Com a posterior definição da tese firmada no tema 1076 do STJ, segundo a qual, em causas de valor elevado, devem ser aplicados os percentuais legais para a fixação dos honorários, o TJ fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa. Contudo, também reduziu o valor da causa para cerca de R$ 306 mil. A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, afirmou que, no caso em julgamento, a conduta da Corte Estadual representou o reexame de questão já decidida e não impugnada, contrariando a lógica e os limites do juízo de retratação, pois a modificação do valor da causa não se relaciona com a tese do tema 1076. Em outra decisão, o colegiado da terceira turma determinou que o contrato entre a Rede Globo e a TV Gazeta de Alagoas deve ser renovado. A turma entendeu que o juiz responsável pela recuperação judicial de uma empresa pode renovar compulsoriamente um contrato caso seja verificado que ele é essencial para a manutenção das atividades da empresa em crise financeira.
No caso julgado pelo STJ, a medida é considerada essencial para a continuidade da TV Gazeta de Alagoas. O pedido de renovação foi feito pela emissora ao Juízo da Recuperação Judicial para prorrogar por mais 5 anos o contrato de retransmissão da TV Globo em Alagoas. O juízo deferiu o pedido por entender ser necessário garantir a manutenção do contrato com a Globo para proteger os empregos e os interesses dos credores. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. A Globo recorreu e o caso foi parar no STJ. O ministro Humberto Martins, cujo voto prevaleceu no julgamento do recurso, explicou que o juízo da recuperação tem maior conhecimento sobre as necessidades da empresa e, portanto, pode decidir pela renovação do contrato, que representa mais de 70% do faturamento da TV alagoana. O ministro destacou que a continuidade é essencial para o sucesso da recuperação judicial. O rompimento da barragem de Brumadinho, um dos maiores desastres ambientais do país, foi em 2019 e até hoje vários casos ainda chegam à justiça. Em um deles, a 4ª turma do STJ firmou o entendimento de que alterações em rotina de trabalho não geram indenização se não houver ofensa comprovada a direitos de personalidade. Em decisão unânime, a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso de um motorista de ônibus que alegava ter sofrido danos morais devido às alterações na rotina de trabalho, bem como o contato com passageiros estressados após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. No processo, o motorista reclamou que a rota do ônibus teve de ser alterada depois da tragédia, fazendo um percurso mais demorado e por estradas piores. As instâncias ordinárias reconheceram o nexo de casualidade entre o acidente da barragem e a piora das condições de trabalho do profissional, o que justificaria a indenização inicialmente fixada na primeira instância em R$ 60 mil, mas reduzida para R$ 45 mil pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No entanto, a Vale, responsável pela mina, recorreu ao STJ alegando que o motorista não apresentou provas consistentes sobre os danos psíquicos e emocionais em virtude do acidente, além de ter apontado que o motorista recebeu horas extras pelo aumento do percurso e auxílio emergencial pago pela empresa. A relatora do recurso, ministra Isabel Galotti, afirmou que os fatos mencionados pelo motorista não caracterizaram lesão à honra ou à dignidade dele, pois não configuraram perturbação emocional relevante e nem sofrimento pessoal grave. Segundo a ministra, para receber a indenização, a pessoa que se sentiu afetada pelo acidente deve comprovar concretamente, em caráter individual, a ofensa aos seus direitos de personalidade. Isabel Galotti ainda lembrou que os danos ambientais e morais coletivos do desastre, que afetaram todos os que residem ou trabalham próximos ao local do acidente, estão sendo discutidos em outras vias pelas entidades legitimadas. A gente exibe agora a reportagem de Marina Campos sobre o treinamento oferecido aos juízes auxiliares convocados temporariamente para a força-tarefa na segunda sessão. O objetivo é auxiliar na redução do acervo de processos nesse colegiado do STJ. Vamos conferir? Ao todo, 120 juízes de primeiro grau foram selecionados para atuar de forma temporária em auxílio aos gabinetes dos ministros que integram a segunda sessão do STJ, que julga casos relacionados ao direito privado. O presidente da Corte, ministro Herman Benjamin, deu as boas-vindas e ressaltou que a convocação acontece depois do sucesso da atuação de juízes auxiliares temporários na terceira sessão, que julga casos criminais. De forma inédita, os magistrados convocados reduziram o acervo de processos em mais de 40%. A força-tarefa da terceira sessão já produziu quase 70 mil decisões. De outubro do ano passado até agora, nós temos gabinetes da terceira sessão. Atualmente, estão entre os 4 menores acervos do tribunal inteiro.
Com a força-tarefa, o ministro Antônio Saldanha Palheiro, que preside a terceira sessão, obteve uma redução expressiva dos processos no gabinete dele. Aos magistrados, ele destacou a importância do trabalho dos juízes auxiliares temporários para o Tribunal da Cidadania. Está trazendo para nós, ministros do Superior Tribunal de Justiça, um acréscimo de qualidade, de quantidade, de volume de processos resolvidos absurdo. Está abrindo as portas do Superior Tribunal de Justiça para magistratura de primeiro grau. E isso efetivamente democratiza o STJ. O presidente da segunda sessão, ministro Marco Buzzi, falou sobre a expectativa com o trabalho dos juízes. Esse sistema que foi criado agora com a colaboração dos juízes, eu tenho absoluta certeza disso, terá grande sucesso e, principalmente, irá atender a demanda, a necessidade e o anseio da população. Vários ministros integrantes da segunda sessão também ressaltaram a relevância da troca de experiência entre juízes de primeiro grau e o contato com a STJ. Nós vivemos um momento diferente que exige um esforço adicional e esse esforço adicional que está acontecendo. E, externamente, nada melhor que trazer alguém que lida com a própria justiça, que é um juiz de primeiro grau, que já tem um contato primeiro com a causa. Iremos fazer justiça de dar a cada um num tempo bem mais próximo ao cidadão. E juntos nós, magistrados, nós juízes, queremos construir um judiciário cada vez mais acreditado e respeitado. O trabalho remoto, ele se tornou irreversível, evoluiu muito. Esses juízes continuarão em sua base, continuarão em seus gabinetes de primeira instância, sem prejuízo das suas atribuições, contribuindo também com o trabalho do Superior Tribunal de Justiça. São muitos juízes que acabam colaborando aqui com o tribunal e isso faz com que eles, sem dúvida, aumentem o seu repertório de conhecimento e se tornem mais versáteis e conheçam a realidade aqui que nós vivemos num tribunal superior nessa faina de uniformizar a aplicação da lei federal no país. Nós queremos que haja essa retirada de processos, mas com qualidade, principalmente com a seção de direito privado, que é a seção que tem um maior número de feitos neste momento. E nós precisamos de dar esse retorno à sociedade, uma resposta com a dignidade que a Constituição Federal prevê a todo cidadão. A convocação respeitou critérios de paridade entre juízes federais e estaduais de primeira instância, levando em consideração a proporcionalidade entre as regiões do país e a equidade de gênero e raça. Aqui mesmo no gabinete do ministro Humberto Martins foi exercida a quase paridade, não tem como paridade, são 15, mas são 8 juízas, 7 juízes e aprendemos também, com os colegas de outros estados, de outras regiões. Hoje, a segunda sessão, que é composta pelos ministros da terceira e quarta turmas, reúne o maior acervo de processos do STJ entre esses colegiados. A primeira sessão de Direito Público conta com 75.081 processos. A segunda sessão do Direito Privado tem 113.871 processos. E a terceira sessão de Direito Criminal, 62.835 processos. A segunda sessão ela tem um leque muito grande de matérias. Então, foi feita uma instrução normativa delimitando quais matérias esses juízes vão auxiliar os ministros. Essas matérias são direito das obrigações em geral, direito das coisas, responsabilidade civil, contratos e direitos do consumidor. A ministra Daniela Teixeira, que integra a segunda sessão, ressaltou aos magistrados que o gabinete dela dará prioridade aos processos relacionados a planos de saúde e direito de família. Não bastava implantar um sistema de inteligência artificial que julgaria isso de borbotões. Não, o objetivo era fazer justiça. E esse olhar só quem tem são os juízes e as juízas brasileiros. A atuação dos magistrados será remota, sem a necessidade de deslocamento para Brasília. O objetivo é que o trabalho no STJ não prejudique a produtividade das atividades habituais nos tribunais de origem dos magistrados. Com esforço, com horas extras de trabalho, de dedicação, a gente vai conseguir manter o trabalho atualizado lá e auxiliar também com eficiência aqui no Superior Tribunal. É uma oportunidade única, de aprendizagem, de ampliação do conhecimento
e de ajudar o jurisdicionado. Conciliar o trabalho na origem também é um desafio enorme, mas eu acredito que o aprendizado da gestão, o aprendizado que eu vou receber aqui com essa experiência vai ser importantíssimo. Durante o treinamento também foram apresentados dados estatísticos sobre o STJ, as normas do tribunal e o funcionamento dos sistemas internos para a movimentação de processos. Demos um treinamento que variou desde o sistema de informática do tribunal até as técnicas de redação oficial que são empregadas aqui pelo STJ. Os gabinetes ficaram responsáveis por um treinamento próprio dentro daqueles das temáticas de cada ministro com quem cada um dos juízes vai trabalhar. Os juízes também fizeram uma visita aos gabinetes dos ministros, para os quais foram designados. Então aqui nós temos os escaninhos do gabinete. Cada uma dessas pastas é separada por assunto, para facilitar que os assessores tenham acesso aos processos dele. Essa separação é feita por um funcionário específico do tribunal e conta com a ajuda da inteligência artificial, que já traz para nós uma seleção prévia. Foi um prazer, assim, uma satisfação ter sido escolhido para esse gabinete, o gabinete da doutora Daniela Teixeira, da ministra Daniela Teixeira. Então a vontade é começar logo a trabalhar e colocar a mão na massa, baixar esse acervo imenso que a gente tem aí. E após o curso, conheceram as instalações do tribunal. É uma proposta, uma ideia arrojada, inovadora, em nome da eficácia da prestação jurisdicional. Estamos aqui, juízes temporários, para contribuir na diminuição do acervo do STJ. Essa força-tarefa tem essa intenção de fazer cumprir o princípio da duração razoável do processo, fazendo com que as partes, advogados e todas as instituições ligadas ao Poder Judiciário tenham uma resposta efetiva e célere do Poder Judiciário. É um aprendizado onde a gente também vai entregar resultado, né? Mas, acima de tudo, acho que é um período de aprendizado para a gente. É uma nova visão, é uma nova forma de analisar os processos, né? Então, acho que talvez a grande sacada seja essa, né? A gente aprende e entrega. Um aprendizado muito grande, tanto como juíza que atua na primeira instância, para poder conhecer melhor a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também trazer um pouco da nossa experiência da primeira instância aqui para o tribunal. E aqui a gente tem a oportunidade de ver no âmbito nacional, né, os processos. Aqueles que a gente vê lá no nosso tribunal de origem, na primeira instância, aqui a gente tem a oportunidade de enriquecer nosso conhecimento e nossa experiência. O primeiro grau está podendo atuar, também junto ao STJ. E eu achei muito interessante. Eu espero poder contribuir para a melhora, para a eficiência, para a resolução da vida das pessoas. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, temos várias opções para você. É só acessar o site oficial e o canal do STJ no YouTube. Temos também as plataformas de áudio e as redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.